Olá, família abençoada, amém, glória a Deus. Estamos aqui com o nosso podcast Fala Família, com um tema muito interessante. Hoje eu quero falar um pouco com vocês, compartilhar à luz da palavra de Deus sobre a ostentação na liderança evangélica. Nos últimos meses, o termo ostentação se tornou muito popular no Brasil, impulsionado, evidentemente, por um segmento de funk que carrega esse título e tem como tema central a exibição de riquezas, de poder aquisitivo. E isso, evidentemente, nos chamou a atenção com relação ao que nós estamos vivendo no nosso meio gospel, no nosso meio evangélico, né? Com relação à ostentação, que temos visto de pastores, líderes em geral, né, que estão ostentando as suas riquezas. Eu não tenho, eu não posso estabelecer nenhum juízo de valor, mas à luz da palavra de Deus, quem é cristão, quem é um servo de Deus, quem é um líder, principalmente quem está à frente de um rebanho, não deve ostentar o seu patrimônio, as riquezas que ele adquire, né? Eu já tenho dificuldade com riquezas adquiridas de forma excessiva com líderes de igrejas onde essas riquezas são advindas dos dízimos e ofertas dos irmãos. Não tenho nenhum problema quando o líder é um empresário, né? Embora ele seja pastor, lidera uma igreja, mas a riqueza dele não é advinda ou não veio, a origem dela não veio dos dízimos, das ofertas da igreja, né? Embora, biblicamente, a igreja deve honrar duplamente aqueles que lideram, aqueles que ensinam, que pregam a palavra de Deus e lideram o rebanho de Deus, né? Mas, evidentemente que isso, por maior que seja a igreja, né, e que tenha uma riqueza financeira, um poder aquisitivo alto, o pastor mesmo assim deve ser equilibrado, ter bom senso, né, no investimento, naquilo que ele recebe, principalmente naquilo que ele constrói na exibição disso daí. Então, o termo ostentar é definido pelo dicionário como exibir-se, mostrar-se de maneira exibicionista ou com aparato. Na verdade, é a exibição de riqueza, do poder, do luxo, do status. Também conhecido, ostentação é também conhecido como algo que você se vangloria daquilo, você se orgulha daquilo. E a gente sabe, querido, que pessoas ostentadoras se gabam muito daquilo que elas possuem. Elas podem usar o poder para menosprezar e desprezar os outros. Então, o líder cristão, o líder evangélico, ele tem que ter muito cuidado, equilíbrio. A Bíblia já fala sobre isso, o bom senso, né? Porque a nossa vida é um exemplo para a nossa comunidade, para a sociedade. Então, isso tem que buscar, tem que ter muito equilíbrio. O que nós temos visto aí, na verdade, queridos, que isso não tem existido, né? As ostentações dos ministros a respeito dos fiéis os levam a se corromperem com heresias intermináveis. Por quê? Porque, na verdade, a gente verifica que há muitos líderes que estão se utilizando de meios evangélicos com a finalidade de explorar a comunidade, a sua comunidade, o rebanho, a fé das pessoas. Então, cuidado com isso, porque o foco, muitas vezes, não é a salvação da vida, da alma, do cuidado, do pastoreio, mas de arrecadar mais fundos, de ter mais pessoas para ter mais dinheiro para ostentar
a riqueza até mesmo do ministério. E isso a gente precisa ter muito cuidado. A ostentação acaba atraindo assim valores que devem ser preservados por nós, porque são dados pelo Espírito Santo. Valores que são irrevogáveis, valores que nos diferenciam não pelos números apresentados, não por isso, né? Mas pela essência da nossa vida cristã. Então, muitas vezes você vê uma igreja aí com 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil membros, em que os líderes permanecem na simplicidade, com simplicidade, naquilo que eles possuem, naquilo que eles ganham, né? Sem exibicionismo, sem utilizar daquilo para menosprezar, para diferenciar, né? E olha, queridos, a Bíblia, a ostentação é considerado um pecado na Bíblia. Por quê, pastor? Porque contraria os valores de humildade e de dependência de Deus. Então, na verdade, a ostentação, né? Ostentando um carro de R$1 milhão, né? Relógios nos valores, né? De 200, 300, R$1 milhão de reais, casas, mansões, enfim, são coisas assim escandalosas para o Evangelho. Escandalosas para o Evangelho. E eu considero isso uma coisa muito, muito ruim, né? E nós estamos vivendo os últimos dias, e esses últimos dias não são dias fáceis, como diz a Bíblia, são dias difíceis. E nós estamos vivendo isso também, sobretudo dentro do nosso arraial cristão, no meio do nosso povo, e, infelizmente, por parte de lideranças renomadas, lideranças que têm influência na rede social e que acabam corrompendo a essência do Evangelho na vida de milhares de cristãos, de homens e mulheres de Deus, que estão ali, muitas vezes, não conseguem assimilar ou absorver, ou até mesmo diferenciar uma coisa da outra. Então temos que ter muito cuidado. Por que é pecado? A ostentação, como eu disse, é contrária aos valores de humildade e dependência de Deus. A humildade, querido, gera em nós esse bom senso, esse equilíbrio, né? É um pecado que pode levar a situações de discriminação, o que nós temos visto por aí, né? Na rede social, tá? Então, quem se ostenta quer receber glória para si. E a Bíblia condena a ostentação. Olha o que diz a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Então, olha só como que isso é perigoso, a ostentação. E quantos cristãos, irmãos, estão enveredando por este caminho em razão dessa liderança que está corrompendo o Evangelho na sua essência. E olha o perigo que isso leva, né, para o Evangelho, o escândalo que isso proporciona, o impedimento de muita gente de chegar para Jesus, de se tornarem seguidores de Jesus, por causa desses escândalos, dessas ostentações, que para mim são verdadeiras aberrações, né, nesses líderes evangélicos. Ostentação, né, a pessoa quer parecer melhor aos olhos de outras pessoas, então ela quer ostentar riqueza, os bens, a posição social dela, suas capacidades, suas ações. E isso tem se tornado uma coisa tão terrível no nosso meio. Não é errado, talvez se diga, mas é errado ter riqueza, pastor? Não, é errado ter capacidade, posição social, fazer boas obras? De forma alguma, irmão. Eu não sou contra isso. O problema é quando achamos que nós somos mais importantes
por causa dessas coisas. Eu sou mais importante porque eu tenho riqueza, eu sou mais importante porque eu sou mais capaz, eu sou mais importante porque eu tenho uma posição social elevada, eu sou mais importante porque eu faço muito boas obras, muitas obras. Essas coisas acabam discriminando outras pessoas, pessoas menos favorecidas. Aquilo que temos ou fazemos não define o nosso valor, não define. Então, uma pessoa rica e influente, meu querido, vou dizer uma coisa para você, não é mais importante que uma pessoa pobre e com menos cultura, menos culta. A Bíblia diz em Tiago 2:1, Deus ama a todos de forma igual. Ninguém é mais importante do que o outro por causa da sua posição social, por causa da sua riqueza, por causa das suas ações. Não é. Esse padrão, ele serve para o mundo. Agora, para o reino de Deus, não é o nosso padrão. Não serve para ser o nosso padrão, como nós temos visto aí no Brasil e no mundo afora, através desses líderes que estão ostentando muitas vezes na rede social. Hoje você vê aí, às vezes você vê um estádio cheio, né, repleto de gente, aquilo ali como sendo um fato, é um avivamento. Não é avivamento. Por que não é avivamento, pastor? Porque, na verdade, o evangelho que está sendo pregado ali não é o evangelho da cruz, não é o evangelho da transformação, da mudança. Porque como que está a nossa sociedade? Como que continuam os lares cristãos, os casamentos cristãos que estão cada vez mais aumentando a estatística de divórcio? Né? Como que está na sociedade, no trabalho, na escola, o testemunho disso? O que isso tem gerado? Nada. Nada. Então, querido, não se iludam com as multidões. Não se iludam com as multidões. Sempre haverá as multidões. E eu não sou contra elas. Eu sou contra um evangelho que está sendo proposto para atrair pessoas não para uma mudança de fato, mas sim para uma ostentação e para adquirirem mais riqueza, mais dinheiro, mais exploração de fé. A verdade é exatamente isso. E esses líderes, eles ficam cada vez mais ricos e essas pessoas, essa multidão, fica cada vez mais iludida com um evangelho fácil, barato, um evangelho que não tem transformação, que não tem cruz. E esse é o nosso, essa deve ser esse deve ser o nosso cuidado, a nossa vigilância e o nosso confronto com relação a isso. Né? Então, como desfrutar das coisas boas sem se ostentar, segundo a Bíblia? Né? Na verdade, existe um outro extremo. Tem um extremo da ostentação e tem o outro extremo que é o desprezo por si mesmo. Isso também é errado. Né? Todo mundo tem falha, mas nem tudo é ruim. Deus nos ama e nos dá coisas boas para aproveitarmos. Para não cair na ostentação, nem no desprezo de si mesmo, é importante sempre lembrar que tudo de bom vem de Deus. Paulo diz assim: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quando lembramos que Deus nos dá tudo o que temos, ficamos com um conceito equilibrado de nós mesmos. Equilibrado. Um conceito equilibrado. É importante dar valor a outras pessoas, como diz Filipenses 2:3-4. Quem vê o valor dos outros nunca vai se achar superior a essas outras pessoas. A Bíblia diz, querido, em Filipenses: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pergunto eu a você, isso tem acontecido?
esses ostentadores, essas riquezas todas que eles têm adquirido de forma individual, pessoal, personificada, têm ajudado esses outros, têm levado essas outras pessoas a serem também abençoadas? Meu Deus do céu, nós estamos vivendo um tempo realmente muito difícil. E vou dizer uma coisa para você, abrir um pouco meu coração aqui com relação a isso. Essa cultura desse evangelho fácil, simples, né? Que você pode adquirir as coisas, que você pode assim, né? Que você pode andar com Cristo sem renúncia, sem pagar o preço, entendendo que mesmo na necessidade Cristo está ali, na dificuldade Cristo está ali, sabe? Deus está ali. Hoje, quando você prega uma série de mensagens falando sobre dar, falando sobre entregar, renúncia, santidade, pecado, meu amigo, o auditório, o seu povo, diminui domingo após domingo. Você começa com 500 pessoas que você tem aí como membros. Você começa nessa série, o primeiro domingo, todo mundo está ali. Quando ouve a primeira mensagem, no segundo domingo vai diminuir, no terceiro domingo diminui também, no quarto assim, e assim até você terminar a série. De repente você termina a série com a metade das pessoas que começaram a série, por causa da mensagem pura do Evangelho, a mensagem realmente que leva a uma transformação. Por isso, hoje, falando com vocês sobre a ostentação, que é pecado segundo a Bíblia, e eu dei os textos aqui, se você quiser anotar os textos ou rever, 1 João 2,16, Tiago 2,1, 2 Coríntios 10,17, Filipenses 2, 3 e 4, são textos que você pode ter e ferramentas para que você possa confrontar esse tipo de evangelho que tem aí. Gente, eu vou te falar uma coisa, hoje a gente vê conferências aí em que as pessoas estão cobrando 1.200, 1.500, 2.000 para ficar mais pertinho lá do palco, né? Uma coisa assim assustadora. Você diz assim, mas pastor, tem algo especial nessas conferências? Você pode perceber que não tem algo especial, tá? É para você ficar mais próximo das pessoas. Tem algo especial por causa do valor. Então você paga aí R$2.000, R$1.500. O senhor é contra, então, que a gente tenha, né, um preço, um investimento diferenciado para que as pessoas possam ter um plus a mais? Não, desde que isso seja equilibrado e proporcional. Proporcional. Aqui na nossa igreja nós temos isso. Mas proporcional, que é viável para qualquer um. Aquele que tem 100, aquele que tem 200 e aquele que tem 50. É proporcional e é viável para todos, independente da sua condição social. Agora, quando você coloca algo que não é viável para todos, você está explorando. Você não está dando uma opção para todos, você está dando uma opção para alguns. E aí é discriminação. Entendeu? Você entendeu bem isso? Então, cuidado com a ostentação, né, no meio evangélico. Cuidado com o que vocês estão vendo, o que vocês estão recebendo, né, o que vocês estão assimilando dessas pessoas que muitas vezes, né, têm uma rede social poderosa, são riquíssimos, mas que estão denegrindo de forma escandalosa o Evangelho do Senhor Jesus. Eu espero que isso tenha ajudado a clarear a sua mente, a ajudar você. Deixa aí os seus comentários. Se você quiser compartilhar essa live com outras pessoas, você pode compartilhar, porque hoje nós estamos aqui para
nos posicionarmos com relação a esse tipo de ostentação que é completamente errada à luz da Bíblia e que a gente tem que confrontar mesmo em nome de Jesus. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.